E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro da nossa própria cabeça, para entender uma coisa que acontece com todo mundo. A gente vai usar uma história super antiga, como se fosse um mapa, sabe? Para descobrir por que às vezes a gente abraça uma ideia com tudo e outras vezes a gente simplesmente ignora. Pensa bem, com certeza isso já aconteceu com você. Sabe quando você ouve um conselho ou vê um vídeo, sei lá, e pensa: nossa, é isso, agora vai, vou mudar minha vida. E aí passam alguns dias ou até horas e cadê aquela empolgação toda? Sumiu. A ideia se perdeu no meio do caminho. A grande pergunta é: por quê? Como pode a mesmíssima mensagem ser uma revolução na vida de alguém e para outra pessoa entrar por um ouvido e sair pelo outro? Então, a resposta para isso, ou pelo menos uma forma muito, mas muito poderosa de entender o que acontece, não está nos livros de psicologia de hoje. A gente vai buscar lá atrás, numa história de mais de 2000 anos. É uma parábola, mas pode esquecer a ideia de algo complicado. Pensa nela como um verdadeiro mapa da nossa mente, um guia para entender como a gente reage às coisas. Essa história é a famosa parábola do semeador. E ó, um ponto importante, você não precisa ter nenhuma crença específica para tirar o ouro que tem aqui, tá? É só encarar como uma metáfora sobre como a gente processa as informações que chegam até nós e principalmente como o nosso estado de espírito é que define o que vai acontecer com ela. E a metáfora principal é bem simples, mas é genial. Imagina assim. A semente é a ideia. Pode ser um conselho, uma aula, uma dica, qualquer informação valiosa que chega até você. E o solo? O solo é a nossa mente, é o nosso coração, o nosso humor, como a gente está se sentindo naquele momento. O solo é o terreno onde a semente cai. E é justamente esse terreno que vai decidir tudo. É ali que a mágica acontece, ou não acontece nada. Então, a parábola continua e descreve 4 tipos de solo. Pensa neles como 4 tipos de ouvintes, ou melhor, 4 estados mentais que, com certeza, todo mundo aqui já passou por eles em algum momento. A parte legal é tentar se identificar. Bora ver em qual deles você se encaixa mais hoje? O primeiro tipo de solo é aquele da beira do caminho, sabe? Aquele chão batido, duro, que nada cresce ali. A semente da ideia cai, mas ela bate e fica, não entra. É tipo quando alguém está tentando te falar uma coisa super importante, mas a sua cabeça está em outro lugar, está cheia, está endurecida. A mensagem não penetra. Aí vem um pássaro, que pode ser uma notificação no celular, um pensamento aleatório, e pronto, levou a semente embora. Você até ouviu o som, mas não escutou de verdade a mensagem. Depois vem o solo cheio de pedras. Esse aqui, gente, quem nunca? É o terreno da empolgação de fogo de palha. Você ouve a ideia aí, uau, é isso, a partir de segunda tô na academia. Ou, vou aprender a tocar violão. A ideia brota na hora, a plantinha sobe que é uma beleza. Só que tem um problema. Debaixo daquela fina camada de terra, tá cheio de pedra. Não tem como criar raiz. E aí? Vem o primeiro desafio, a primeira preguiça, o sol quente e a planta murcha. Morreu. É aquela animação toda, mas sem profundidade, sem compromisso real. O terceiro solo é o que está cheio de espinhos. Nesse aqui, a semente até cai numa terra boa, sabe? Ela começa a crescer, parece que vai dar certo. Mas qual é o problema? Ela não está sozinha ali. Tem um monte de mato de espinhos crescendo junto, com mais força e competindo por tudo. Pela luz, pela água, pelos nutrientes. Esses espinhos acabam literalmente sufocando a boa ideia. Ela não tem espaço para crescer e, no fim, não gera fruto nenhum. E o que são esses espinhos na nossa vida hoje, em pleno século XXI? A lista é grande. São as preocupações com as contas, o estresse do trabalho que a gente leva para casa, a ansiedade com o futuro e, claro, as distrações. Aquele feed infinito do Instagram, o joguinho no celular que você jura que vai ser só 5 minutinhos. Tudo isso são os espinhos competindo pela nossa atenção, pela nossa energia mental e, na maioria das vezes, eles ganham, sufocando aquilo que a gente queria de verdade fazer crescer. E aí, finalmente, a gente chega na terra boa, o solo fértil. Esse é o objetivo, né? É a mente que está preparada, ela está aberta, está atenta. A pessoa que está nesse estado não só ouve a ideia, ela abraça a ideia, ela entende, põe em prática, cuida, tem paciência. E aí a semente não só brota, ela cria raízes fundas, vira uma árvore forte e dá muitos,
mas muitos frutos. E o potencial disso é uma coisa absurda. A parábola fala que uma semente pode dar 30, 60 ou até 100 frutos. 100 vezes mais. Imagina isso. É pra gente ter uma noção do poder gigantesco que uma boa ideia tem quando ela encontra uma mente preparada, um solo fértil. O resultado não é só um pouquinho melhor, ele é exponencial. Ok, chegando até aqui, talvez você esteja pensando: puxa, acho que eu sou meio solo rochoso ou cheio de espinho. E aí, tô condenado a ser assim para sempre? E é agora que vem a virada de chave, a parte mais importante de toda essa conversa. A resposta para essa pergunta é um gigantesco não. A palavra-chave aqui é escolha, livre-arbítrio. Essa parábola não é um carimbo, não é um diagnóstico final para te colocar numa caixinha. Pensa nela como um espelho. Ela só te mostra como você está agora. E a mensagem escondida ali é que você tem o poder de escolher. E mais ainda, o poder de preparar o solo da sua mente. Então, a pergunta que não quer calar é essa: a gente está preso nesse tipo de solo para sempre? Será que dá mesmo para mudar a qualidade da nossa terra interior? E a resposta é a lição mais libertadora de todas. Sim, com certeza. A gente não é vítima do terreno. A gente é o jardineiro. Nós temos o poder, a capacidade de trabalhar essa terra, de cultivar a nossa própria mente e de escolher ativamente transformar ela num lugar mais fértil. Beleza. Legal. Mas como? Como a gente faz isso na prática? Como eu saio de um solo duro ou de um solo cheio de espinhos e chego na tal da terra boa? É isso que a gente vai ver agora. Como colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, para cultivar a nossa mente. O plano é basicamente o que qualquer bom agricultor faria. São 3 passos. Primeiro, tirar as pedras. O que é isso? É olhar para dentro e identificar o que te faz desistir. É o desânimo? É a dúvida? É a preguiça? Encare essas pedras de frente. Segundo, arrancar os espinhos. Isso aqui exige decisão. É escolher desligar o celular, é organizar um tempo para lidar com as preocupações, para elas não tomarem conta de tudo, é limpar o terreno das distrações. E terceiro, adubar a terra. E como a gente aduba? Com a prática, com a paciência, dando tempo e nutriente para a nova ideia se fortalecer, criar raiz e, aí sim, crescer de verdade. E o mais legal é que existe uma espécie de promessa por trás de tudo isso. A ideia de que a palavra, a mensagem, a boa ideia, ela já tem um poder dentro dela. Como diz o versículo, ela não volta vazia, ela realiza o seu propósito. Ou seja, o poder já está na semente. O nosso trabalho é só preparar um bom lugar para ela germinar. O resto, ela faz. Então, para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta para você refletir aí. Olhando para a sua vida hoje, com sinceridade, como você tem lidado com as ideias, com os desafios, com as oportunidades? Hoje, agora, nesse momento. Que tipo de solo é a sua mente? E a pergunta mais importante de todas, que tipo de jardineiro você vai escolher ser daqui para frente? Pensa nisso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.